Se você está tentando escolher entre Make, N8N e Zapier, comparando preço e número de integrações, você está fazendo a pergunta errada. E provavelmente vai terminar escolhendo a ferramenta certa pelo motivo errado, ou a ferramenta errada pelo motivo certo. Nenhuma das duas situações termina bem. A internet está cheia de comparativos entre essas três ferramentas: tabela de preços lado a lado, contagem de integrações, avaliação de interface. E depois de ler tudo isso, o dono de empresa ainda não sabe o que fazer, porque a pergunta que os comparativos respondem não é a pergunta que ele precisa responder. A pergunta que importa não é qual ferramenta tem mais recursos. A pergunta que importa é qual ferramenta serve para o perfil da minha empresa, com o time que eu tenho, o orçamento que eu posso defender e o processo que eu preciso resolver agora. São perguntas completamente diferentes, e é exatamente por isso que tantas implementações de automação em empresas travam antes de sair do papel. Nos próximos minutos, você vai entender o que cada uma dessas ferramentas realmente é, não em jargão técnico, mas em resultado de negócio. Vai conhecer os 4 critérios que determinam a escolha certa, e vai ver com 3 perfis reais de empresa como esse critério funciona na prática. Você não vai sair daqui com "use o Zapier", vai sair com um raciocínio que qualquer gestor consegue aplicar, independente de ter equipe técnica ou não. Porque no final das contas, IA para a empresa não é sobre tecnologia, é sobre processo. Vamos começar do começo, mas sem a enrolação que a maioria dos tutoriais faz. Esqueça por um momento os logos, os preços, os planos. Pensa em cada ferramenta como uma forma diferente de conectar as ferramentas que você já usa: CRM, WhatsApp, planilha, e-mail, sistema de estoque, o que for. A função central das três é a mesma: fazer a informação fluir de um sistema para o outro, sem alguém digitando na mão. O que muda é como cada uma faz isso, para quem foi pensada, e o que ela exige em troca. Zapier é a mais antiga das três, e foi construída com um objetivo muito claro: ser usada por pessoas que não sabem programar. A lógica dela é extremamente simples. Quando isso acontecer aqui, faça aquilo lá. Um lead chega no formulário do site. O Zapier cria uma tarefa no CRM automaticamente. Um cliente paga uma fatura. O Zapier manda um e-mail de confirmação. É plug and play na acepção mais literal. Você arrasta, conecta, ativa. Em 20 minutos, um não técnico consegue colocar uma automação rodando. O ponto fraco do Zapier? Ele tem um custo por operação que cresce rápido. Para volumes pequenos e processos simples, funciona bem e o preço é razoável. Para volumes maiores ou processos com muitas etapas condicionais, se o cliente for do tipo X, faz isso. Se for do tipo Y, faz aquilo diferente. O custo sobe e a ferramenta começa a mostrar limitações de flexibilidade. Make, que muita gente ainda conhece pelo nome antigo Integromat, é um passo acima em complexidade e um passo acima em poder. Enquanto o Zapier pensa em automação como uma linha reta, o Make pensa em automação como um diagrama. Você vê o fluxo visualmente, com ramificações, condições, loops. Um processo que no Zapier precisaria de 3 automações separadas, no Make você resolve em uma, mais limpo, mais barato por operação. Make cobra por operações, não por tarefa, o que significa que para volumes maiores ele tende a ser mais econômico que o Zapier. A curva de aprendizado é mais alta, mas ainda está em um nível que um gestor dedicado consegue dominar em algumas semanas. Não exige programação. N8N é diferente das duas anteriores de uma forma que muda tudo. Ele é open source. Isso significa que você pode hospedar o N8N no servidor da sua própria empresa, e aí não há taxa por operação. Para empresas com volume alto de automações, isso representa uma economia brutal ao longo do ano. Mas essa vantagem tem um custo real. O N8N exige alguém com conhecimento técnico para configurar, hospedar e manter. Não é impossível, mas também não é para quem nunca viu uma linha de código. Ele também oferece uma versão em nuvem que elimina a parte técnica de hospedagem, mas aí você paga a mensalidade, e o diferencial de custo encolhe. Então você tem 3 ferramentas, 3 propósitos, 3 perfis de usuário e 3 modelos de custo completamente diferentes. Se parece que a escolha ainda está em aberto, é porque está. Saber o que cada ferramenta não resolve a decisão. O que resolve é saber qual das suas variáveis pesa mais.
Aqui está o raciocínio que a maioria dos comparativos não faz. A escolha de ferramenta não é uma questão de preferência técnica. É uma consequência de 4 variáveis do seu negócio. Quando você mapeia as 4, a ferramenta certa vira uma conclusão, não uma aposta. Critério 1. Perfil técnico do time. Quem vai usar, configurar e manter essa ferramenta no dia a dia da empresa? Se a resposta é ninguém técnico, somos uma empresa de serviços com time comercial e operacional, sem TI interna. O critério de facilidade de uso pesa muito. Zapier foi construído para esse perfil. Make é acessível com um pouco mais de dedicação. N8N auto-hospedado foge do que esse time consegue sustentar. Se a resposta é temos alguém que entende de sistemas, não é desenvolvedor, mas aprende rápido e tem tempo para configurar, Make e N8N Nuvem são opções reais. Se você tem um desenvolvedor ou está disposto a contratar alguém para a implementação, N8N auto-hospedado abre uma vantagem de custo expressiva a médio prazo. Importante: técnico não significa programador, significa alguém que tolera curva de aprendizado, tem disposição para testar e errar, e consegue entender uma lógica de sim-então sem precisar de um manual. Esse perfil existe em muitas empresas. Você provavelmente sabe quem é na sua empresa. Critério 2. Volume e complexidade dos processos. Quantas automações você precisa rodar? E elas são simples ou têm ramificações condicionais? Aqui está a conta que a maioria não faz antes de escolher. O Zapier cobra por tarefa. Cada vez que uma automação executa uma ação, você consome um crédito. Para 500 tarefas por mês, o custo é baixo. Para 50.000 tarefas, que é o volume de uma empresa de e-commerce, ou serviço com atendimento escalado, o custo do Zapier começa a doer. Make cobra por operação dentro de um cenário, e um cenário pode ter dezenas de operações. Para volume alto, ele tende a ser mais eficiente. N8N auto-hospedado elimina o custo variável completamente. A complexidade também importa. Um processo simples. Novo formulário preenchido, envia e-mail de boas-vindas. Funciona perfeitamente no Zapier. Um processo condicional. Se o lead veio pelo Instagram e a cidade é São Paulo e o produto de interesse é o Premium, cria tarefa no CRM e manda mensagem no WhatsApp e avisa o vendedor responsável por esse território. Começa a exigir Make ou N8N para não virar um conjunto de automações paralelas que somem custos. Critério 3. Orçamento real de implementação e manutenção. E aqui está o custo que quase ninguém inclui na conta. Não é só o valor mensal da ferramenta, é o tempo de configuração inicial, o tempo de manutenção quando algo quebra, o tempo de atualização quando um dos sistemas que você conectou muda a API. Isso tem custo, mesmo que seja o custo do seu próprio tempo ou do tempo de alguém do time. Zapier tem custo de configuração baixo e custo de manutenção baixo, porque a ferramenta é mais simples e o suporte é mais robusto. Make exige mais tempo de configuração, mas processa mais por menos. N8N auto-hospedado tem custo mensal baixíssimo, mas custo de configuração e manutenção mais alto, seja em tempo interno ou em custo de um freelancer ou consultor. A regra prática: se sua empresa está começando com automação e não tem ainda clareza sobre quais processos vão escalar, Zapier permite experimentar rápido sem comprometer muito. Se você já tem clareza dos processos e sabe que o volume vai crescer, Make ou N8N economizam dinheiro no médio prazo. Critério 4. Necessidade de customização versus agilidade de entrega. Quanto do seu processo precisa de lógica que foge do padrão? Processos padrão: enviar e-mail, criar registro no CRM, mover linha de planilha. Funcionam nas 3 ferramentas. Processos que precisam chamar uma API interna da empresa, processar dados com lógica customizada, integrar com um sistema legado que não tem conector pronto. Aí você começa a precisar do N8N ou de funcionalidades avançadas do Make. Se você precisa de resultado rápido em processo padrão, a agilidade do Zapier tem valor real. Se você precisa de flexibilidade técnica e aceita a curva mais longa, o N8N entrega mais poder. 4 critérios. Parece simples quando você escreve assim, mas a maioria das empresas que tentou escolher ferramentas sem esse mapa tomou a decisão errada e pagou um preço concreto por isso. Vamos sair da teoria. Esses são 3 perfis reais, compostos a partir de casos típicos de empresa brasileira.
Se você se reconhecer em um deles, você já tem a sua resposta. Perfil 1. Empresa de serviços, time pequeno, sem técnico interno. Uma empresa de consultoria jurídica com 12 pessoas. Processos críticos. Triagem de novos clientes via formulário, geração de contrato, cobrança recorrente, atualização de status para o cliente. Ninguém no time tem perfil técnico. A sócia responsável pela operação quer implementar automação, mas não tem horas para aprender uma ferramenta nova do zero. Resposta: Zapier. O custo mensal vai ser mais alto por operação do que as alternativas, mas o custo total, incluindo o tempo que essa sócia não vai gastar configurando algo complexo, é menor. Em 2 semanas, ela tem os processos principais rodando. Em 30 dias, ela já consegue medir o resultado. O erro que esse perfil costuma cometer: ouve que Make é melhor e começa a configurar o Make. Passa 3 semanas tentando entender a interface, não consegue sair do lugar, desiste e conclui que a automação não funciona para o tamanho da empresa. A conclusão está errada, mas o caminho que levou a ela faz todo sentido. Perfil 2. E-commerce ou varejo com volume alto de operações. Uma empresa de varejo online com 25 funcionários e 3.000 pedidos por mês. Processos a automatizar. Confirmação de pedido, atualização de estoque, notificação de entrega, geração de nota fiscal, follow-up pós-compra, avaliação de produto. O volume de operações mensais é alto, e esse volume cresce com o negócio. Resposta: Make, com possibilidade de migrar para N8N conforme o volume justificar o investimento técnico. No volume desse perfil, o custo do Zapier começa a incomodar o caixa. O Make processa o mesmo volume por uma fração do preço. E como os processos são mais complexos, com condicionais por tipo de produto, região de entrega, canal de compra, a interface visual do Make facilita o raciocínio sobre a lógica de cada automação. Se a empresa tiver alguém com perfil mais técnico disponível, ou estiver disposta a contratar um freelancer por alguns dias para configurar, o N8N auto-hospedado a médio prazo representa uma economia de 800 a 800 a 3.000 por mês, dependendo do volume. Mas esse é o segundo passo, não o primeiro. Perfil 3. Empresa em crescimento acelerado que precisa escalar sem contratar. Uma empresa de serviços B2B com 40 funcionários, faturando 6 milhões de reais por ano, com meta de dobrar a equipe nos próximos 18 meses, ou encontrar uma forma de crescer o faturamento sem dobrar a equipe. O gestor sabe que a operação tem gargalos sérios de processo. Tem alguém no time com perfil técnico que consegue aprender novas ferramentas. E está disposto a investir em uma solução que vai durar anos, não meses. Resposta: N8N auto-hospedado, com implementação por consultor especializado. Esse é o perfil onde o investimento inicial em configuração se paga com velocidade. O custo mensal cai dramaticamente. A flexibilidade para integrar sistemas customizados é máxima. E como a empresa vai escalar, construir a infraestrutura de automação sobre uma base que não tem custo variável por operação é uma decisão estratégica correta. O risco: fazer isso sem diagnóstico de processo antes. Empresas que chegam ao N8N pensando que a ferramenta vai resolver o problema, sem antes mapear quais processos têm mais impacto e como eles se conectam normalmente, constroem automações que funcionam tecnicamente, mas não resolvem o gargalo real. E aqui está o ponto que precisa ser dito com clareza, porque a maioria dos tutoriais omite. Escolher a ferramenta errada não é só um problema de custo, é um problema de credibilidade interna. Quando uma empresa implementa uma automação que não funciona como prometido, porque a ferramenta não era a certa para o processo, porque o time não tinha capacidade técnica para sustentar, porque o volume excedeu o plano contratado, o resultado não é técnico, é cultural. O time que participou da tentativa aprende uma lição que vai durar anos. A automação não funciona aqui. E convencer esse mesmo time a tentar de novo, da forma certa, é um trabalho de liderança muito mais difícil do que teria sido fazer certo na primeira vez. O custo de escolher errado não é só o dinheiro da ferramenta, é o custo de retrabalho, de reconstrução de confiança interna e de tempo perdido em uma janela competitiva que não espera. Uma das partes mais trabalhosas do início de qualquer projeto de automação é exatamente essa etapa que você acabou de ver: mapear o perfil da empresa contra os critérios de decisão e chegar na ferramenta certa, antes de gastar R$1 em configuração.
Se você quer fazer isso de forma estruturada, com um diagnóstico real do seu processo, o ROI estimado de cada automação e a ferramenta mapeada para o seu caso específico, o link na descrição leva para um diagnóstico gratuito de 30 minutos, sem compromisso, sem pitch de venda. Você sai da conversa sabendo quais processos têm maior potencial e qual seria o caminho para cada um. Vou terminar com o que a maioria dos comparativos esconde, porque é exatamente aí que as implementações falham depois de começar bem. Sobre o Zapier, a facilidade de uso tem um preço oculto, que não aparece no plano de preços. Quando você tem 15, 20, 30 automações rodando, a gestão delas começa a ficar complexa. Qual automação faz o quê? Quando uma para de funcionar, como você identifica? Para uma empresa que começa com 2 processos, isso não é problema. Para uma empresa que escala para 20 automações ao longo de um ano, sem nunca ter pensado em organização, vira um labirinto. Zapier é excelente para começar, mas exige governança conforme cresce. Sobre o Make, a interface visual é um ponto forte, mas é também um ponto de atenção. Cenários complexos com muitas ramificações ficam visualmente densos. Quando a pessoa que construiu o cenário sai da empresa, ou quando você precisa ajustar algo 6 meses depois, entender o que foi feito exige documentação que raramente existe. Ferramenta não é estratégia, e isso vale para o Make como para qualquer outra. Sobre o N8N, o argumento do open source é real, mas precisa de contexto. É grátis significa não tem custo de licença de software. Não significa não tem custo de implementação. A hospedagem tem custo. A configuração tem custo. A manutenção, quando uma atualização quebra um nó da automação, tem custo. Para empresas que entram no N8N pensando que estão economizando tudo, a surpresa chega na primeira vez que algo quebra no servidor e ninguém sabe o que fazer. Antes de fechar, o checklist de 5 perguntas que você pode responder hoje e que já colocam você muito à frente da maioria. 1. Quem no meu time vai configurar e manter isso? Se a resposta for ninguém ou alguém sem perfil técnico, Zapier é o ponto de partida mais honesto. 2. Qual é o volume de operações por mês que minhas automações vão gerar? Se você não sabe estimar, começa pelo Zapier e mede. Se você sabe que é alto desde o início, Make ou N8N. 3. Qual é o custo real do meu tempo, ou do tempo do meu time, para aprender e configurar? Isso precisa entrar na conta, não só o valor mensal da ferramenta. 4. Os processos que quero automatizar são lineares ou têm muitas condicionais? Para condicionais complexas, Make e N8N entregam mais controle. 5. Estou buscando resultado rápido para provar o conceito internamente ou estou construindo uma infraestrutura para os próximos anos? Respostas diferentes levam a ferramentas diferentes, e ambas são legítimas. Existe uma pergunta que a maioria das pessoas que pesquisa automação nunca para fazer. Por que eu estou escolhendo ferramenta antes de saber o que preciso resolver? A ferramenta é a última decisão, não a primeira. A resposta para qual das 3 nunca é a melhor. É sempre a certa para o seu caso. E o seu caso é definido pelo seu time, pelo seu volume, pelo seu orçamento real e pelo que você precisa construir. Zapier, Make e N8N são 3 ferramentas competentes que resolvem problemas reais. Cada uma tem seu lugar. O que determina qual tem lugar na sua empresa não é uma tabela de comparação, é um diagnóstico honesto do que a sua operação exige. E aqui está o ponto que eu quero que fique com você depois desse vídeo. O maior erro que empresas cometem com automação não é escolher a ferramenta errada, é escolher a ferramenta antes de entender o processo. É comprar a resposta antes de formular a pergunta. Quem tenta implementar IA sem diagnóstico está comprando resposta para uma pergunta que ainda não fez. Quando você inverte a ordem, processo primeiro, ferramenta depois, a escolha fica óbvia. Mais do que isso, ela fica defensável para você mesmo, para seus sócios, para o seu caixa. E se você errar? Porque às vezes acontece. O volume cresce mais rápido do que o esperado, um processo muda, a empresa adquire um sistema novo que não integra com a ferramenta escolhida. Quando isso acontece com quem tomou a decisão por critério, a correção de rota é rápida e barata. Quando acontece com quem tomou a decisão por impulso ou por indicação de algum comparativo, o custo de refazer é muito maior, porque a escolha original nunca foi fundamentada. Você não precisa ser técnico para tomar essa decisão bem. Você precisa conhecer o seu próprio processo.
E esse conhecimento, combinado com o framework que você viu aqui, é o suficiente para chegar na conclusão certa. Ferramenta não é estratégia. Processo é estratégia. A ferramenta é só o meio. Esse é o raciocínio que separa os gestores que implementam automação com resultado dos que compram licença, tentam por 3 meses e acabam convencidos de que IA não é para a empresa do meu tamanho. É para o tamanho da sua empresa. O que talvez não seja, ainda, é a ferramenta que você escolheu.